E tem uma curiosidade aí, que eu lembro, você foi campeão em 85 Isso, com a seleção de Júnior, né? isso, de sub-20. Sub-20, e veio para Vila Teixeira, nesse intervalo de tempo. E tinha uma vizinha lá, chamava Maria, Isso. e ela profetizou na sua vida que você ia estar na Copa de 86 e assim aconteceu. Foi muito legal, porque cada tanto eu venho, né? Eu vou lá no meu bairro, rever meus amigos lá, tudo, inclusive essa família desse meu amigo que tá preso hoje, né, ainda. Eu visito a família e tal, e eu vou na minha rua, né? E aí, numa dessas vindas, a dona Maria Inês falou para mim, Silas, o ano que vem você tá na Copa do México, né? Em 1986. E em 85 a gente tinha sido campeão sul-americano e mundial de juniores. Eu falei, não, dona Maria Inês, só tem um ano de profissional. Ela falou, então escreve aí que eu tô falando, ano que vem você tá na Copa do México. E aí no ano seguinte já estava disputando a Copa do México, né? O Miller e eu. E foi muito legal poder ter atravessar na verdade a vida, começando na seleção de base, depois passando pela seleção principal e hoje jogando pela seleção de Master. Então assim, é um presente, é um privilégio. As estatísticas falam que em cada 1 milhão de habitantes do planeta tem a chance de jogar pela seleção do seu país. Então imagina, quando a gente fala de Brasil, que geograficamente é absurdamente gigante, né? E você poder atravessar a vida jogando pela seleção de base, seleção principal e seleção de master é realmente um presente. Eu até falo que se eu vivesse 200 anos não teria como pagar para Deus tanta bondade, né? Acho que quando ele tirou minha mãe, depois levou meu pai, bronquite, não sei o que, ele falou, eu vou ajudar esse menino aí, vou dar uma caprichada para ele aí, e assim foi. Não só a nível de carreira, mas principalmente a nível de família, né? Uma família linda, a minha família Abençoado. estendida, né? Meus irmãos, minhas irmãs, mas a minha família, meu núcleo familiar mais próximo também, minha mulher e meus filhos, genro, noras, netos, né? É, isso é muito legal. Você, como um atleta extraordinário, já anteviu o que eu ia falar e já falou o que eu ia perguntar, mas eu vou perguntar de novo. Você tem noção do quão privilegiado você é? Não que você é o mais privilegiado, mas na Ah, sua carreira, o quão você foi privilegiado por ter conquistado o que conquistou e com essa estrutura familiar? sem dúvida, eu olho muito para trás, porque eu jogava com 10 ali, 10, 11, 12 anos, eu jogava 15 minutos e ficava 15 minutos sentado no meio-fio, na sarjeta, descansando para recuperar para jogar mais 15, porque a bronquite não me deixava. Aí quando eu fui para a De Pascoal, a De Pascoal me pagou um tratamento de 1 ano e meio. Tomava injeção aqui, injeção aqui, injeção aqui. Segunda, cada 15 dias tomava injeção aqui. Tanto que quando eu chego no São Paulo para fazer teste, os dois treinadores estavam conversando assim um com o outro, não me viram, eu estava bebendo água, atrás de uma paredinha assim. E um falou pro outro, esse menino que veio de Campinas, o Silas, veio fazer o que, filho? Veio aqui para comer? E eu fiquei lá escondido 40 minutos, até que eles foram embora. Vai gostar de conversar lá longe também, esses dois caras. E eu fiquei escondido lá e quando eu saí, mas eu lembrei que meu pai falava. Meu pai falava, você não precisa assinar um documento para honrar sua palavra. E a segunda coisa que meu pai falava era que a última palavra na minha vida do Paulo, quem tem é Deus. Então eu sempre tive essa consciência de que a última palavra na minha vida quem tem é Deus. E com isso eu fui vencendo os meus desafios, né? Agora, não deixar de olhar para trás é sempre um trampolim para ir seguindo mais para frente. Então hoje eu trabalho na ESPN, estou quase 6 anos lá já, e eu vejo que assim, quando a gente fala que Deus não fica devendo para nada para ninguém, é isso. Ele vai colocando a gente em lugares que a gente não imagina, né? Por isso que eu falei, o teu projeto aqui, nas mãos de Deus, não tem limite para ele. Não tem limite para ele. E eu fico feliz de nos teus começos eu estar fazendo parte disso aqui.
Porque daqui a pouco vamos ter que pagar para fazer entrevista com o Juninho, hein? Mas não deu chute, O cara quer ficar famoso, vai falar, vai lá no Juninho que vai ficar famoso. Eu sou muito grato, né, por Deus estar fazendo o que ele tem feito. Lógico que a gente está só no início de um trabalho. Como o senhor disse, já deu certo, que eu acredito que perante a palavra de Deus, o sucesso é diferente do sucesso dos homens, né? Sem dúvida. Mas eu sou muito feliz de poder estar assistindo a ESPN e ver o senhor lá conversando, dando os pitacos, falando de bola, e estar sentado aqui na poltrona de casa conversando comigo, como outros vieram também. Então, eu me sinto um privilegiado nesse início, de Deus estar olhando lá de cima e colocar o dedo e falar, não, você é um escolhido. É verdade. Porque não é fácil. Mas é aquilo que eu falei, né? A humildade é uma virtude traiçoeira. Quando você pensa que tem, você já não tem mais. Então, e eu acho que isso é a convivência com Deus. Convivência com o que a palavra dele fala pra gente, né? A mesma medida que você medir, você vai ser medido. Não julgueis para que não sejais julgado, né? Que Deus firma aos passos do homem, aqui homem ou mulher, né? Bom, quando a conduta desse o agrada, e ainda que tropeça, não vai ficar caído, porque o próprio Deus toma pela mão, ou seja, não é que o cara não vai errar, não é que o cara não vai cometer erro, mas o cara não vai viver errando, o cara não vai viver no erro. Mas quando acontecer de errar, Deus vai lá, puxa o cara, levanta. Então eu acho que isso que é legal assim da caminhada com Deus. Infelizmente, como muita gente não presta atenção naquilo que é a vontade de Deus, acaba fazendo segundo aquilo que ele acha. E aí tem tombo, por exemplo, que às vezes o cara não consegue se levantar dele, né? Uma separação, ou se meter com a justiça de maneira equivocada, ou investir dinheiro em coisa que não deve e depois ver a consequência, perder dinheiro que conseguiu e depois ver que isso aí não tem mais como voltar lá atrás porque não teve uma instrução adequada. Então acho que tudo isso, quando a gente é humilde, a gente não vai privilegiar as coisas boas. Sim, mas você tendo boa comida em casa, Deus não prometeu que a gente ia ser rico. Deus prometeu que a gente ia ter teto, que a gente ia ter roupa, que a gente ia ter alimento, que a gente ia ter trabalho. Isso ele prometeu. E isso a maioria de nós tem. O problema é a ganância, o problema é a pessoa querer ter aquilo que o outro tem, a inveja, o ciúme, aí já começa a caminhar para um lado que também é grande e o fim dele é tragédia, né? Então acho que a gente tem que saber também ser feliz com aquilo que a gente tem, ser agradecido com aquilo que a gente tem. Não é que a gente não vai correr atrás, a gente vai correr atrás, mas ser agradecido com aquilo que a gente tem. Porque se eu sou feliz por aquilo que eu tenho, eu só vou querer ter. Se eu sou feliz com aquilo que eu já tenho, então aí eu sou grato por aquilo que eu tenho. E não sou feliz, não sou grato se eu tiver. Não, eu já sou grato. E vamos correr atrás, porque eu brinco, o pessoal até dá muita risada, que eu falo que o único que ganhou dinheiro andando para trás foi o Michael Jackson. Né? É verdade. Verdade. Já andava para trás, hein? Ele moonwalker lá deu dinheiro, hein? Mas eu nem sei andar para trás igual ele, também não sei cantar que nem ele, nem dançar muito mesmo, não tenho a voz dele. Então, meu filho, para frente que é o caminho.